Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Saindo do CT, treininho de sexta. A gente treinou braço pesado, graças a Deus. E eu quero falar com vocês sobre o assunto do vídeo aí, ó, depressão. A época, né, que eu tive um começo de depressão. E eu vou falar também da ansiedade que eu tive, que me causou uma paralisia facial, que eu pensei que era um AVC, mano. Foi recente essa parada, né? Da depressão foi um pouco mais antigo. E eu vou te falar o que eu aprendi com isso, quais foram as lições, como eu me sentia e o que me ajudou a sair dessa depressão e da ansiedade. Que ambas as situações são questões da mente, né? E aí antes eu quero só me apresentar para você que é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, meu nome é Gesonias. E eu falo aqui sobre as minhas experiências de vida, o que já deu certo para mim e o que deu errado. Eu compartilho aqui, sempre com a intenção de te ajudar a tomar as tuas decisões. É muito bom ter um parâmetro. O cara já fez isso e deu errado por causa disso. Vou fazer diferente ou não vou fazer. Então a intenção é essa, ajudar vocês com as minhas experiências que eu compartilho aqui. E hoje eu quero falar sobre isso. Depressão e ansiedade. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a paralisia facial especificamente, que é a paralisia de Bell, chamada, que foi por ansiedade. Então, gente, a depressão, ela pode ser fruto de carências nutricionais ou hormonais, que é o seguinte, olha que doideira que eu aprendi. Aliás, presta atenção. Primeiro, a depressão ela pode se dar por dois fatores: carências hormonais, ou que aí são fatores físicos e químicos, ou fatores psicológicos, emocionais, certo? E aí é o seguinte, a carência física e hormonal, olha que interessante. A serotonina, que é um hormônio que te dá a sensação de bem-estar, de felicidade, um dos hormônios, né? Que tem dopamina, ocitocina, ela é produzida 70% no intestino. Sabia dessa? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro e ele produz esse hormônio que dá a sensação de bem-estar. Quando você não está se alimentando corretamente, você se alimenta com coisas que destroem a sua flora intestinal, que na ciência tem outro nome, não é flora intestinal, é microbiota intestinal, mas é a mesma coisa que a flora. Quando você se alimenta de uma forma que destrói isso, o que acontece? A produção desse hormônio, dessa substância, ela vai ficar prejudicada e consequentemente você vai perdendo a alegria pela vida, vai perdendo aquela sensação boa, aquele sentimento bom pelo simples fato de viver. E olha que doideira, se você se alimenta com gorduras, muito açúcar, leites e derivados, não somente as pessoas intolerantes à lactose, mas o leite ele tem essa característica de detonar um pouco a nossa microbiota aí, intestinal. Enfim, depois você pesquisa tudo que detona a microbiota intestinal. Você vai ver que é muita coisa que a gente se alimenta hoje. Eu acho que é por isso, esse é um dos fatores de nós estarmos vivendo uma época de muita depressão. Vocês sabem que tem muita gente com depressão e os números só aumentam, né? Dizem que é a doença do século. E aí, a alimentação pode te levar à depressão por causa dessa carência dos hormônios ou fatores genéticos e biológicos. Isso tem que ser investigado. Baixa testosterona também, e a nossa alimentação hoje, ela baixa a testosterona. É muito incentivado você a não comer carne, a comer derivados de soja, isso aí tudo baixa a testosterona. Quem não faz exercício vai baixando a testosterona, porque a atividade física naturalmente aumenta a testosterona, e várias outras situações que você pode pesquisar também sobre como aumentar a testosterona de forma natural. Testosterona é vida, tá, gente? Quando você não tem testosterona, a sensação que você tem é que sua vida está sendo uma merda, é uma sensação de depressão. É cruel. Então esses são alguns fatores físicos e fisiológicos para você entender que a depressão ela pode ter essa origem.
e tem o fator emocional. Como que você identifica a depressão emocional? Depressão, galera, é o seguinte: a sua mente está presa a algum acontecimento negativo do passado. E aí você não consegue se desvincular emocionalmente dessa questão. E aí essa questão você vai sempre pensando, remoendo, repensando. E o que que acontece? Aquilo em que a gente pensa cresce, né? Vai ficando cada vez maior. E vai parecendo que aquele problema, ele vai ficar tão grande uma hora, que vai parecer que esse problema, ele é a tua vida. A tua vida vai se resumir a esse problema, a essa dor. Pode ser um sentimento de abandono, um sentimento de abuso sexual, por exemplo. Enfim, alguma coisa do passado, um divórcio, uma separação, a perda de um ente familiar. Isso pode virar uma dor que você carrega por tantos anos, que vai tirar o sentido da tua vida. Por que que tira o sentido da vida? Porque quando tem presença de dor na sua vida, eu estou falando aqui de dor emocional, a vida não faz sentido. Ela fica cinza, ela perde a cor, né? Digamos assim. No meu caso, como que aconteceu esse início de depressão? Eu estava extremamente infeliz por não conseguir passar no concurso que eu queria passar. Eu estudei para ser concursado a vida toda, porque eu fui orientado que era a única forma de vencer na vida era fazer concurso. Hoje eu já não penso mais assim, mas esse é assunto para outro vídeo. Inclusive, eu estou trabalhando para 2024 ser o ano da minha exoneração. Sair do concurso público e só para iniciativa privada, que hoje eu tô nos dois, né? Como influenciador e concursado. Já nem estudo mais para concurso. Só que nessa época, há uns 3 anos atrás, eu não estava conseguindo passar no concurso, que eu queria ser juiz. Eu já tinha feito todo o caminho para ser juiz. Eu já estudo desde os 17 anos, então estudar para mim não era um problema. Eu arrumava tempo para estudar, mesmo tendo 2 filhos, mesmo com um filho recém-nascido. Eu sempre dei um jeito, sempre arrumei tempo para estudar e fazer as coisas darem certo. Tanto é que eu passei na OAB antes de me formar, sou formado em Direito, passei no penúltimo semestre na OAB, passei em concursos bem antes de me formar, passei na Polícia Civil, agente penitenciário, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Eu escolhi o Tribunal de Justiça por questão salarial, era o melhor de todos e estou lá no Tribunal de Justiça até hoje, há 8 anos. E aí, por não estar conseguindo avançar no concurso que eu queria um cargo melhor, queria magistratura, mas também tentava outras coisas. Eu comecei a perder o brilho da vida, comecei a falar, poxa, aquilo ali, eu acho que isso não é pra mim, né? Eu não nasci pra chegar nisso. E aí eu tava muito triste, porque eu queria ganhar mais, eu queria um cargo melhor, eu queria dar um melhor conforto pra minha família. E ao mesmo tempo em que eu queria isso, eu tinha que ficar me conformando com o que eu tinha e não queria. E isso foi me fazendo ficar cabisbaixo, triste, pra baixo, desanimado. Só que foi de uma forma muito sutil e eu não ia percebendo. Só que aí quando eu percebi, eu já não queria mais nem treinar. Eu tava sem ânimo até para treinar. Porque eu tava triste com aquela situação. Até que eu identifiquei, aí eu comecei a procurar conhecimentos novos, né? Pô, o que tá acontecendo comigo? Eu vou procurar aqui entender. Aí eu fui procurar novos conhecimentos, entender novas coisas, e aí me encontrei com desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, e fui me conhecer melhor. Fiz alguns cursos, inclusive do Márcio Michele, que me ajudou a entender muita coisa sobre a minha vida. E o que estava acontecendo? Olha só, eu estava infeliz com o meu atual trabalho, porque eu fiz a escolha errada. Em que sentido? Eu tenho um perfil comunicador. E quem é comunicador, quem tem esse perfil, ama falar. Eu amo falar, eu amo conversar, eu amo influenciar pessoas. Só que eu escolhi uma profissão onde, para eu ter sucesso naquela profissão, eu ia ter que fechar a boca. Eu era assessor de juiz. Então eu tinha que preparar decisões, despachos e sentenças. Se eu ficasse conversando, eu prejudicaria meu trabalho, porque as decisões, os despachos e as sentenças, elas não seriam produzidas em tempo hábil.
E eu amava conversar, eu odiava ficar calado só olhando papel. Então imagina, eu escolhi uma profissão onde todo dia eu tinha que fazer o que eu menos gosto, que é ficar 8 horas por dia, 1/3 da minha vida, calado, analisando papel, sem poder conversar com as pessoas, matando aquilo que eu tenho de melhor e aquilo que eu mais gosto de fazer, que é falar. Eu tinha que me matar todo dia. E aí quando eu entendi isso, minha chave virou. Eu entendi por que eu estou infeliz no meu trabalho. É por isso. Eu quero fazer o que eu gosto. Quero falar, eu quero conversar. Isso não é uma coisa negativa, isso é uma característica minha boa, que eu posso usar para eu crescer, para eu despontar na vida e ter sucesso. Eu posso ter sucesso como uma pessoa comunicadora. É só eu escolher a profissão correta, gente. E aí aquele desânimo, aquela tristeza todinha imediatamente foi embora, porque eu comecei a me colocar em movimento para outras situações da minha vida. Eu comecei a procurar uma readaptação profissional. Em que sentido? Escolher algo que me desse mais satisfação, não só financeira, mas pessoal, porque eu aprendi que a satisfação financeira ela vem quando você faz o que ama, usa as suas habilidades que você tem de melhor, no meu caso a fala, para ajudar e transformar vidas. E aí eu falei, cara, eu vou investir nisso. Aí comecei a procurar no digital. Falei, vou ver aí se eu crio algum curso, se eu crio um canal no YouTube como esse aqui, se eu faço alguma coisa no Instagram. Eu quero comunicar, eu quero fazer isso aí que eu gosto. E aí criei uma página no Instagram falando dando dicas de lugares aqui na minha cidade, e engajou, engrenou, o pessoal gostou, o pessoal elogiava cada vez mais minha forma de se comunicar. E olha que legal isso, né? Quando você faz o que você ama, é natural você fazer muito bem, você faz sem esforço, e as pessoas vendo que você faz muito bem, elas te elogiam, você fica feliz com isso, não pelo elogio, mas porque você tá vendo que tá dando resultado. E aí eu tô com quase 50 mil seguidores na minha página, que se chama Gipa Dicas no Instagram, se você quiser conferir lá. E a página transformou a cidade, e eu estou extremamente feliz com esse trabalho, e quero cada vez mais produzir trabalhos onde eu fale, onde eu exerça a minha comunicação. Por isso que eu estou alimentando mais agora esse canal no YouTube. E aí aquela depressão simplesmente foi embora, aquela ausência de sentido na vida foi embora, porque eu reencontrei sentido na vida através dessa descoberta. E ressignifiquei algumas questões também, que você tem que entender sobre a ressignificação, para você conseguir mudar algumas coisas, alguns pensamentos da sua cabeça, que geram emoções e sentimentos. E o meu caso era o seguinte: meu pai, ele cresceu, né? Aliás, eu cresci vendo meu pai falando o seguinte: poxa, se eu tivesse aceitado ficar naquele concurso que eu fiz, hoje eu estaria muito bem de vida. E ele se lamentava muito por um concurso que ele fez uma vez na vida, passou e não quis ficar, que era um concurso federal. Na época eu pagava pouco, só que quando ele já estava adulto, a gente estava grande, o salário já tinha melhorado bastante, e ele tinha arrependimento e ele falava disso muito. E aí toda vez que eu pensava em desistir de concurso público, eu vinha com esse medo na minha mente de falar assim, cara, mas e se acontecer a mesma coisa que aconteceu com meu pai, se eu me arrepender? E aí eu tinha medo só de pensar em largar o serviço público, para não passar minha vida toda me lamentando e arrependido. Mas isso aí eu ressignifiquei. Foi a história dele, foi a vida dele, não precisa ser a minha história e a minha vida. Quando você ressignifica, você elimina esse medo, você elimina essa dor. E quando você elimina esse medo e essa dor, quando você olha no passado, não tem mais dor, não tem mais medo, consequentemente, você vive o presente mais solto, mais livre naquela área, no meu caso, na área profissional. E aí hoje as coisas que eu faço faz muito mais sentido e não tem mais depressão nenhuma. Muito doido isso, né? Então o que você entendeu? Que o teu passado, ele pode ser a razão hoje da tua depressão. Por isso que é importante você ir no psicólogo, e é muito importante você aprender sobre o ressignificar. Eu recomendo demais que você assista o Márcio Michele aqui no YouTube, ele vai te ensinar muito sobre isso. E se possível, um dia participe de uma imersão dele, para você entender o ressignificar, aplicar na sua vida, ressignificar algumas coisas
e tua vida vai mudar muita coisa vai fazer sentido, e as coisas que precisam fazer sentido, elas vão fazer sentido, e as coisas que precisam não fazer mais sentido, elas vão perder o sentido. Isso vai ser muito bom. Você vai viver mais leve quando você começar a ressignificar as questões do teu passado que hoje causam dor. E não importa aquilo que você viveu, eu te garanto que é plenamente possível ressignificar. Mas também pesquise, se você está com depressão, se essa questão também não é relacionada a questões fisiológicas, como eu falei. E aí eu espero que essa minha experiência, ela possa te ajudar, ela possa te dar um norte. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal. E até o próximo. Um abraço.